Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Itaém. Boa noite. Estamos aqui reunidos para realizar a 111ª sessão ordinária da 18ª legislatura, dia 5 de fevereiro de 2024. Requerimento número 2 de 2024. Solicita ao Executivo que preste esclarecimento acerca da iluminação decorativa de Natal, conforme especifica. Autoria, vereador Silvinho, investigador. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra, vereador Silvinho, investigador. Boa noite, presidente, mesa diretora, meus colegas vereadores, público presente, quem nos acompanha pela internet. É um requerimento muito simples, é um pedido de informações com relação a valores. Nós tivemos aí o enfeite de Natal, até que as pessoas perguntavam, desculpa, viu, Flávio, quero também saudar aqui a presença do ex-vereador, ex e sempre vereador Flávio Abbasi. Voltando aqui ao meu tema, as pessoas acabam questionando a gente com relação aos valores que são utilizados pela prefeitura para esse tipo de enfeites aqui na cidade. Esse ano até nós achamos que não fosse ter, e depois a prefeitura acabou montando. Então, por isso que eu venho questionando com relação aos valores, até para você ter uma base do que foi apresentado e o que foi gasto. Eu quero aproveitar aqui e saudar aqui o líder de governo, e também mandar um abraço para o ex-vereador Peterson, que esteve aqui, que hoje veio se apresentar como secretário de governo, e dizer aqui que, quando a resposta vier, que venha de uma certa forma explicativa, para que a gente consiga entender, principalmente quando fala em valores, porque os requerimentos que estavam chegando até essa casa, quando se trata de valor, ele é muito simplório. Eu fiz questionamento aí a respeito de qual foi o custo de certo investimento aí com relação à guarda municipal, e inclusive o próprio vereador ali, o Henrique Garzão, falou, poxa, presidente, cada resposta que veio para você ali, que é complicado. A resposta veio que os valores estão no portal da transparência. Então, eu peço, viu, Zé, encarecidamente, inclusive até o secretário de governo, que quando o vereador faz a pergunta aqui, que a resposta venha completa. Porque se fosse para ir no portal da transparência, que, diga-se de passagem, é muito difícil você ter acesso, muito difícil você conseguir localizar, até para quem não tem muita habilidade com relação à internet, então, quando o vereador pede, que venha a resposta que ele perguntou. Se eu estou falando em valores, responda em valores, não aonde que vai buscar esses valores. Eu acho que é para isso que nós estamos aqui para apresentar requerimentos e o Executivo está para passar a resposta conforme o requerimento. Se fosse para buscar no portal da transparência, eu não faria o requerimento. Então, espero que a administração reveja isso. Fico muito feliz aí que uma das coisas que eu sempre falei aqui, que a Secretaria de Administração foi trocada ali, a pessoa que estava à frente. Então, eu desejo sucesso ali ao ex-vereador Hugo, e eu espero que as respostas daqui para frente venham conforme o perguntado. Pergunta de valor, responde valor. Não responda mais uma vez aonde eu vou encontrar essa resposta, porque senão eu vou vir mais uma vez aqui em plenário e vou ter que falar com relação às respostas que nós estamos recebendo. Eu, minimamente falando, eu entendo que essa é uma falta de respeito com a Câmara Municipal e com o vereador. Então, para que isso não se repita no ano de 2024, eu espero que a administração corrija isso, e eu espero muito disso. Então, agora eu estou questionando, qual a causa dos... desculpa, pegando aqui. Qual foi o custo da iluminação destinada à decoração de Natal nesse ano de 2023 e nos anos de 2021 e também em 2022, e quais foram as empresas e qual tipo de modalidade no processo licitatório? São perguntas simples e eu espero ansiosamente uma resposta objetiva com relação ao que eu perguntei. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Requerimento ainda em discussão? Com a palavra, vereador Zé Roberto J.R. Senhores vereadores, público presente, público que nos assiste pela internet, o vereador Silvinho aqui parabenizo e vamos aprovar esse requerimento. Justo que venha com valores, né? E eu tive lá hoje conversando na administração. Seu requerimento será respondido na íntegra para esclarecimento. E já falo que foi a iluminação de Natal esse ano, eu achei muito bonita, foi bem legal. E vamos saber quanto custou, vamos saber quem fez. É interessantíssimo para a cidade saber isso.
e vindo alguma dúvida que fique, fico à disposição também para que a gente possa esclarecer. Vamos, presidente. Obrigado, vereador. Requerimento ainda em discussão. Presidente, desculpa. Com a palavra, vereador Henrique Garzão. Fala, Itanhaém. Boa noite a todos, público presente da internet, senhores vereadores, senhor presidente. Muito bom retornar nossas sessões semanais aqui, ordinárias. Bom, esse é um tema que é até triste a gente estar trazendo para essa tribuna, para essa casa agora, porque a gente estava em recesso na época de Natal, que estava mais quente essa conversa, que estava mais vivo na nossa lembrança, que tipo de decoração que veio para a nossa cidade. Falar que estava muito bonito, falar que estava feio, eu não vou falar que estava feio, né? Nossa cidade é maravilhosa, qualquer coisinha que se coloca já fica bonita. Agora a gente passou algumas vergonhas inenarráveis. Aquele portal da cidade que até agora não terminaram a pintura, no dia 23 de dezembro, véspera de Natal, estavam lá colocando um enfeite, ele metade pintado e metade sem pintar. Confesso, acho que era melhor não ter colocado enfeite no portal da cidade. E não ter a capacidade de um governo, de uma estrutura que tem aí, de pintar um portal decentemente, isso é muito triste. Vamos para a nossa árvore de Natal? O que dizer dela? Bonita? Feia? Não, tinha lá mais ou menos. Agora a gente tem que colocar em comparação com as cidades vizinhas, por exemplo. Eu me peguei vindo de São Paulo uma noite, mas ainda era lá para o dia 15 de dezembro ainda, né? Já bem antes do Natal. Quando passo em Agenor de Campos, a árvore da praça de Agenor de Campos, de um bairro de Mongaguá, era mais bonita do que a árvore principal da cidade de Itanhaém. Eu estou ansioso pelas respostas de vosso requerimento, senhor vereador Silvinho, porque deve ter gastado bem pouquinho, acho que gastou menos do que o ano passado. Não é possível se chegar a resposta de vosso requerimento e dizer que a prefeitura de Itanhaém gastou ainda mais esse ano do que do ano passado para entregar essa decoraçãozinha. É triste, Itanhaém parece que adquiriu um complexo de inferioridade. Mongaguá e Peruíbe dão um banho na gente dia após dia. E o pior, esse foi o último Natal, a última temporada antes da eleição. Tudo que vier a se falar para a próxima é promessa. Em 3 anos que tivemos a oportunidade de ver como que a prefeitura encarava o Natal e as festas de nossa cidade, e é isso que foi entregue. Bom, vocês estão acompanhando, né? Fiquem atentos, porque fazer marketing é fácil, mas de verdade, quando você compara, está muito aquém do que a gente podia estar. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Requerimento ainda em discussão, mas nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Coloco o requerimento em votação. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos eletronicamente. Requerimento aprovado por 9 votos. Requerimento 1 de 2024. Solicito ao Executivo informações sobre o embasamento legal, critérios e fundamentados utilizados para supressão de retribuição e pecuniária devida aos servidores do quadro do magistério a título de carga suplementar do trabalhador docente. Autoria, vereador Fábio Bibão. Requerimento em discussão. Com a palavra, vereador Fábio Bibão. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, público acompanhante pela internet, boa noite a todos. Boa noite a todos os professores aí presentes. A gente foi procurado aí, presidente, nos últimos dias, por alguns professores, devido ao desconto irregular no salário deles. Então, a gente fez um requerimento para pedir informação para o Executivo, né? E vamos pedir aí a aprovação de todos os colegas, que a gente pede a aprovação
desse requerimento para a gente poder obter informação e poder passar para os professores. Requeiro à mesa, após ouvir o plenário, de forma regimental, seja expedido ofício ao senhor prefeito municipal Thiago Rodrigues Cervantes, solicitando informações sobre o embasamento legal, critérios e fundamentos utilizados para a suspensão da retribuição pecuniária devida aos servidores do quadro do magistério a título de carga suplementar de trabalho docente. O artigo 24 da Lei Complementar 89 de 2008 dispõe que durante o período de férias do servidor seja a retribuição de pecuniária de carga suplementar de trabalho seja feita pela média das horas excedidas durante o período aquisitivo. Assim, a presente propositura tem o objetivo de avaliar a legalidade e desconto de metade do valor devido consideradamente aos pagamentos efetuados nos exercícios de 2021, 2022 e 2023 e efetivamente motivou a suspensão reclamada pelos servidores que não foi dado publicidade de nenhum ato indicativo de eventual perda da classe ou aulas correspondentes à carga suplementar pelos docentes. Então, presidente, eu peço a aprovação, que as pessoas, elas se programam, né, em cima daquilo que ela recebe, né, e nada mais justo os professores, nas suas férias, ter o direito de ir passear com a sua família, pagar suas contas em dia, porque janeiro é um mês bem pesado, que todo mundo tem muita conta para pagar, IPVA, né, dos carros, contas de fim de ano, muita gente se programou para viajar, acabou não conseguindo viajar devido ao desconto. Então, a gente pede aí que venha essa resposta, presidente, do Executivo, né? Porque não teve um tipo de diálogo com a Prefeitura, com a educação. Então, os professores estão aguardando essa resposta para poder saber certinho como que vai ser pago esse prejuízo que eles ficaram agora no pagamento deles. Era só isso, presidente. Muito obrigado, peço o voto de todos. Obrigado, vereador. Requerimento ainda em discussão. Com a palavra, vereador Henrique Garzon. Fala, e tem aí, boa noite a todos mais uma vez, público presente na internet, senhores vereadores, senhores professores, senhor presidente. Bom, mais um absurdo que essa prefeitura vem fazendo na gestão. Parabéns pelo requerimento, vereador Bibão. Até tentei conversar para a gente colocar algumas outras questões, tudo, mas o importante é a gente trazer essa discussão para essa casa, porque o ano passado a gente votou aqui as cargas suplementares aumentando para 70 horas, porque assim a gente ia suprir o problema dos alunos não ficarem mais sem aula, tudo. E a carga suplementar não é professor substituto, não é porque faltou, é algo que é atribuído desde o começo do ano, dali para frente. E esses professores vieram trabalhando assim, como já foram feitos nos anos de 2022, nos anos de 2021, sempre foi assim. Chega em julho, tem as férias, como que é paga a carga suplementar integralmente? E agora, para espanto dos professores, chega no dia 15 de dezembro, no final de dezembro, eles vão receber, eles percebem que eles foram descontados de 15 dias da sua carga suplementar. Por quê? Alegaram que depois do dia 15 de dezembro não trabalharam mais. Ora, pois, mas o próprio calendário, publicado pela Secretaria de Educação, mostra, até o dia 21, 22, aula, né, tarefas para os professores, e aí, simplesmente a secretaria enxerga uma forma de economizar, tem que economizar, vamos tirar dos professores, sem ter um pingo de dignidade de conversar com a classe, de chegar, gente, aconteceu um problema, aconteceu sei lá o quê, não vai dar para pagar, vão ter que fazer, não, virem-se, 50% a menos. E agora a gente está na iminência de chegar o pagamento das férias de fevereiro, e eles estão aí, será que vai pagar? Como que vai pagar? Vai descontar também? Nunca foi feito isso. E aí, a administração se atrapalha nas contas, que é sabido de todo mundo aqui, que deixou um rombo danado do ano passado. Projetou uma arrecadação que não teve, gastou mal, não teve gestão, e aí vai descontar do salário dos professores. É isso? É assim que essa administração resolve os problemas?
Sem diálogo, por quê? Por que sem diálogo? Não é com esse vereador não, é com a classe. Os professores há 30 dias protocolaram um requerimento e não tiveram resposta. É um desrespeito, os professores têm que saber o porquê. A secretária, o prefeito tem que saber por que está cortando o dinheiro deles. Dinheiro esse que eles estavam planejando, que já estava contado. Ou você acha que alguém aqui está fazendo poupança como professor, está sobrando dinheiro? Não, todo o dinheiro é contado. E aí chega no final de ano, na temporada, e você tem a surpresa de que a prefeitura economizou com o teu salário. Não foi no do prefeito não, que o do prefeito aumentou, né? Vê se cortaram o salário do prefeito. Não, ali subiu de novo. Para lá não falta. Agora para quem trabalha, tá difícil. Então, vou subscrever o requerimento do vereador Bibão e vamos ficar em cima exigindo, não só uma resposta não, mas que faça-se, cumpra-se o que está escrito na lei, o que era feito nos anos anteriores. Deem um passo atrás, reconheçam o erro e paguem o que vocês devem. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. O requerimento ainda em discussão. Com a palavra, vereador Rutinaldo Bastos. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar também no ensejo aí desta palavra o Flávio Abazi. Cadê o Habib? Um beijo muito carinhoso para você, seja sempre muito bem-vindo aqui. Quero cumprimentar todas as senhoras, os senhores, as professoras e os professores que aqui se encontram, sejam muito bem-vindos, compareçam sempre que puderem, porque a presença de vocês é muito importante aqui para a legitimidade do trabalho que nós realizamos. Por que eu pedi a palavra, presidente? Só para fazer alguns apontamentos, porque, naturalmente, aquilo que foi objeto do requerimento de Sua Excelência, o vereador Bibão, vai vir por escrito, mas, como eu fui consultado, inclusive houve colega também que me perguntou sobre essa questão, houve professores também que vieram falar comigo, então, logo eu me deparei com essa questão, fui fazer uma verificação na legislação para saber, no meu entendimento, evidentemente, o que procedia e o que não procedia. A partir daí, eu telefonei à Sua Excelência, a secretária de Educação, conversei com ela sobre essa questão, inclusive jurídica, também falei com o secretário de Relações Institucionais e, finalmente, conversei com o secretário de Administração para fazer apontamento relativamente a essa questão. Primeiro ponto aqui. De fato, a questão da carga suplementar foi alguma coisa que nós aprovamos aqui nesta legislatura. Então, nessa contingência, as questões constitucionais que nós havíamos levantado naquela oportunidade foram superadas em função do entendimento que foi fixado aqui, porque também com relação a isso existe uma discussão importante, mas que neste momento não é relevante. A questão aqui é, primeiro, se haveria ou não o pagamento, porque nós temos uma situação, que são as aulas, a carga, o pagamento da carga suplementar do dia 16 ao dia 22, porque de acordo com o calendário, no dia 22 nós teríamos as avaliações, e houve sim atividade durante esse período. Aí eu perguntei para a secretária, então, o que aconteceu com esse pagamento? Então, segundo a secretária, e aqui eu não estou dizendo exatamente, quer dizer, porque a resposta virá no requerimento. Eu estou falando para vocês previamente aquilo que eu já obtive em função do levantamento que fiz. Mas a secretária diz que, como houve o fechamento da folha no dia 15, essa diferença com relação à carga suplementar, que seria do 16 ao 22, vai ser efetuado o pagamento, e esse levantamento, segundo o que me informaram, está sendo feito pela secretaria, porque eu também perguntei quando isso aconteceria e falei também com o secretário de administração quando esse pagamento viria. Então, de acordo com o que eles me disseram, neste mês de fevereiro, ainda que seja por meio de uma folha suplementar, esse pagamento teria de ser realizado. Mas não é só essa questão, porque há também a incidência dos reflexos relativamente à gratificação natalina, que também está prevista na lei, e isso se resolve com a lei, e, para além da gratificação natalina, nós também temos a questão das férias, que, de acordo com o que prevê a lei textualmente, e isso a razão, não é? Aqui, o artigo 24, não é? Da lei complementar 89, de 12 de março de 2008, ela é clara quando ela diz: durante o período de férias do servidor, a retribuição pecuniária da carga suplementar de trabalho será feita pela média
das horas de carga suplementar exercidas durante o período aquisitivo. Então, esse valor, no meu entendimento, e aqui eu estou colocando de forma pública, até porque conversei com a secretária, conversei com o secretário de administração, no meu entendimento é absolutamente devido, e o deles também, pelo menos já manifestaram isso, então isso teria de ser efetivamente pago e será, porque, segundo também me informaram, existe de fato recurso para fazer esse pagamento, né? Havia algum entendimento, talvez, diferente com relação a isso, mas, em função daquilo que se estabeleceu, nessa avaliação aprofundada que se fez, não só pela Secretaria, mas também em função de uma avaliação ampla, jurídica, que foi feita pela Secretaria de Administração, então me parece que essa questão está definitivamente resolvida no que se refere à questão do entendimento. O pagamento, quero enfatizar aqui, a informação é de que ele seria realizado agora em fevereiro, se não vier agora no 5º dia útil, seria através de folha suplementar, foi o que me disseram, não é? Então essa é a questão. Agora, quanto ao direito de vocês, nesse aspecto, me parece que não há mais o que se questionar, até porque isso está claríssimo na lei, e repito, esse entendimento é o entendimento que me foi exposto pela secretária, porque conversamos longamente sobre isso, e também com o secretário de administração. É isso. Muito obrigado, presidente, muito obrigado a todos. Obrigado, vereador. Requerimento ainda em discussão. Com a palavra, vereador Zé Roberto JR. Senhores vereadores, público, aqui pedir desculpa ao meu amigo Flávio Abbasi, meu vereador Flávio Abbasi, por não ter citado seu nome na primeira fala, mas seja sempre bem-vindo, um vereador, né, amigo, né? E dizer que também fui atrás dessas respostas, né? Justamente o que o vereador Rutinaldo falou aqui, o que eu havia embasado aqui também, a respeito do artigo 24, artigo 21, inciso 1º, enfim. E tem uma aqui que diz assim: ressaltamos que os professores que exerceram qualquer tipo de atividade com alunos, bem como a participação na CAI, Conselho de Avaliação Interna, de 16/12 a 22/12, que seja além de sua jornada, não terão prejuízo financeiro recebendo as horas trabalhadas, apontadas no resumo mensal. Então, só para ratificar o que o vereador Rutinaldo falou, e vamos aguardar, vamos aprovar o requerimento, as respostas virão por escrito, para que a gente tenha a documentação. Somente isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Requerimento ainda em discussão. Mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco o requerimento em votação. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos eletronicamente. Requerimento aprovado por 9 votos, com subscrição da presidência. Importante colocar para todos, as pessoas que estão nos acompanhando, inclusive pela rede social, o presidente não vota nos requerimentos, mas faço questão de subscrever e solidarizo também, lógico, a luta da nossa classe, principalmente em virtude aí, colocando a Câmara Municipal à disposição de todos os servidores, em especial dos professores. Requerimento número 3 de 2024. Solicita a Sabesp relatório detalhado sobre a qualidade da água distribuída no município. Autoria, vereador Wilson RH. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra, vereador Wilson RH. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, aquele que nos assiste pela internet, uma boa noite. Mais uma vez eu trago a mesma pauta para essa Câmara no início da sessão legislativa. Isso porque é recorrente essa situação, todos os anos, principalmente na época do verão, onde as chuvas são mais intensas, nós temos problemas com a distribuição de água, não só com a ausência da distribuição, mas principalmente com a qualidade da água distribuída. E mais uma vez chegou até o nosso conhecimento
dúvidas aí com relação à qualidade da água distribuída pela Sabesp. Então, outra vez apresento aqui requerimento pedindo um relatório detalhado da Sabesp para sabermos a qualidade da água que vem sendo distribuída aos nossos munícipes. Acho que é muito importante, é uma questão de saúde pública que impacta diretamente a vida de todos nós, porque isso aumenta o fluxo de pessoas na UPA com diarreia, com dor de cabeça, com problema sério e que depois ainda pode ter outros desdobramentos. Então, a gente acredita que a Sabesp tem a obrigação de melhorar a qualidade dessa água distribuída, tendo em vista que os investimentos que são feitos para a melhoria da água captada em nosso município, e eles, no nosso ponto de vista, às vezes não dão a devida importância, alegando aí que o excesso de chuva prejudica o tratamento da água, mas, no meu entendimento, essa não é uma justificativa. Nós não podemos ter a qualidade da água distribuída no nosso município colocada em xeque, provocando prejuízo à saúde da nossa população. Então, peço aos senhores que votem a favor do nosso requerimento, embora seja uma pauta repetida aí de anos anteriores, mas é que o problema é recorrente e não teve uma solução por parte da Sabesp. Então, peço aos senhores que votem a favor do nosso requerimento. Obrigado, vereador. Requerimento ainda em discussão. Mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco o requerimento em votação. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos eletronicamente. Bibão. Henrique. Requerimento aprovado por 9 votos, com subscrição da presidência. Requerimento 4 de 2024. Solicita ao Executivo informações a respeito da previsão de pavimentação da Avenida Domingos Pérez Domingues, que faz cruzamento com a Avenida Brasilian Seckler e com a Avenida Coronel Seckler, todas no Jardim Coronel. Autoria, vereador Wilson RH. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra, vereador Wilson RH. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, aquele que nos assiste pela internet, mais uma vez uma boa noite. Estamos aqui pedindo informações ao Poder Executivo sobre a previsão dessa importante via que liga a Coronel Seckler e Brasília Seckler lá no Jardim Coronel. Diga-se de passagem, já quero aqui cumprimentar o prefeito Tiago Cervantes pela reinauguração do posto de saúde, da unidade básica de saúde do Jardim Coronel, que com certeza vai melhorar muito o atendimento da população na questão da saúde. E agora a gente está pedindo aqui para que seja pavimentada aquela via, tendo em vista não só o acesso à unidade básica de saúde, mas também é um itinerário importante de ônibus, e a gente sabe que importantes obras foram levadas para aquela região, né, tendo em vista aí que a Brasília Seckler e a Coronel Seckler estão pavimentadas. Mas agora a gente precisa, e a população tem pedido para que a gente cobre aí a execução dessa importante via lá naquela região, que com certeza vai trazer muita qualidade de vida a todos os moradores. Então peço aos senhores vereadores que votem a favor, como já ouvi aqui o meu colega Arlindo, que também tem uma atuação muito importante naquela região, que subscrevam o requerimento para que a gente possa levar essa importante obra para aquela via, porque vai trazer muito benefício a toda a região. E peço aos senhores que votem a favor. Obrigado, vereador. Requerimento ainda em discussão. Com a palavra, vereador Arlindo Martins. Boa noite, senhor presidente, público presente, público que acompanha nós pela internet. Vim mais aqui para parabenizar o meu amigo e vereador Wilson RH, pois aquela via, uma via que faz interligação ali no posto de saúde, entre os bairros, a escola também ali. Então, uma via que trará muita comodidade ali, até mesmo para o ônibus. A semana passada estava lá dia de chuva, gastamos muito material, muito empenho do pessoal da Regional do América, para estar sempre deixando lá adequado para as pessoas estarem indo e vindo. Mas parabéns, Wilson, pelo requerimento, vou estar subscrevendo, como foi dito, a inauguração da unidade de saúde lá do Coronel, algo muito importante ali também. Nosso prefeito vem trabalhando muito ali também para aquela região, não só Brasília Seckler, Coronel Seckler, tem outras vias lá que foi pavimentada e tem muito mais ainda para acontecer por lá. Parabéns, Wilson, tamo junto.
Requerimento ainda em discussão, mas nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco o requerimento em votação. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos eletronicamente. Requerimento aprovado por 9 votos. Requerimento número 5 de 2024. Solicita ao prefeito Thiago Rodrigues Cervantes, através da secretaria competente e bem comum, as polícias civil e militar e os dados referentes a ocorrências ocorridas em nosso município durante a temporada de 2022 a 2023 e de 2023 a 2024. Autoria, vereador professor Fernando. Coloco o requerimento em discussão. Peço ao vice-presidente que ocupe a presidência quando estiver fazendo uso da palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, por nos acompanhar pela internet, por se faz presente, mais uma vez boa noite a todos. Requerimento bem simples, apenas solicitando informações sobre os dados, né, de uma temporada a outra, principalmente o inúmero investimento que foi realizado através da Prefeitura Municipal, através do governo, para a GCM e, claro, o apoio também dado para a Polícia Militar, através do aluguel de 2 viaturas que são cedidas para a polícia. Então, como bem disse alguns vereadores que me antecederam, os investimentos, eles são pequenos e devem ser feitos onde são as prioridades, dentre elas, segurança pública. Todos vocês acompanharam desde o primeiro momento dessa legislatura, que não só a Câmara Municipal, mas também o Poder Executivo está empenhado na questão da segurança pública. Basta ver 50 GCMs convocados no concurso público, mais de 13 viaturas contratadas e convocadas e, claro, compradas. Temos aí também mais 4 quadriciclos que virão também através de emenda parlamentar. Então você vê um esforço do governo e, claro, a gente vem solicitar informações para que possamos fazer esse balanço. Já vimos que foi matéria positiva em várias mídias da nossa região, então a gente gostaria de pegar esses números para passar para os nossos moradores e as pessoas que nos procuram. Afinal, segurança, a gente sabe que infelizmente sempre vai haver problemas, sempre a gente vai ter essa dificuldade, mas é importante colocar sim que o governo, né, municipal vem trabalhando bastante, mais de 1.200 câmeras sendo instaladas, realizou também a inauguração em abril do ano passado do novo Centro de Operações Inteligente. Então tudo isso nos deixa muito felizes, até porque vindo uma região como Gaivota, que até então em 2021 foi fechado de vez e definitivamente a base da Polícia Militar que nós tínhamos lá no bairro, e hoje, através do nosso mandato, através da Câmara Municipal e principalmente do governo Thiago Cervantes, foi instalado lá a ROMU, a Ronda Ofensiva, que tem sim feito uma operação importante na região, principalmente no bairro, e claro, uma viatura ficando 24 horas também no bairro. Para vocês terem uma ideia, viaturas lá na nossa região só tinham quando a Polícia Militar estava presente. Então hoje a gente tem essa sensação de segurança, além, é claro, da iluminação de LED, que vem mudando já a nossa realidade. A iluminação de LED também traz essa sensação de segurança. O Oásis já está 100% iluminado, Guapurá 100% iluminado, depois já tem Magalhães e agora indo para a região do Gaivota. Então a gente fica muito feliz que de fato as coisas tenham acontecido e o nosso dinheiro, que como bem disse aqui, o nosso recurso tem sido empregado em situações importantes. Concordo e respeito que a questão do Natal, outras questões, fogos, tantas outras coisas que poderíamos investir, mas lençol é curto, investe em coisas que de fato faz a diferença para a população, dentre elas segurança pública. Demais, agradeço a todos os vereadores e peço, claro, pela aprovação do requerimento. Requerimento ainda em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Silvinho, investigador. Mais uma vez, boa noite, presidente, mesa, colegas, público presente, quem nos acompanha pela internet. Quando se fala em segurança pública, eu gosto de sempre externar aquilo que eu vejo no dia a dia como profissional da área. A população, principalmente a grande mídia, ela se preocupa muito com números, né? Quais os números com relação ao crime de um ano para o outro, quais os investimentos que estão sendo feitos. Eu acho que o mais importante, além dos números, é saber o que pode ser feito para que esses números possam, de fato, cair. Por que eu falo isso?
Porque quando se fala em falta de efetivo, isso é claro, isso existe mesmo. Para ter noção, acho que Itanhaém deve estar algo em torno de 30% a menos com relação ao efetivo da Polícia Militar e um pouco mais com relação à Polícia Civil. Um problema muito sério. Mas essas instituições conseguem, principalmente a Polícia Militar, que faz o policiamento ostensivo, preventivo, eles conseguem suprir com o pagamento de áreas extras, que no caso da Polícia Militar é a DGEM, no caso da Guarda Municipal, a DGET, e da Polícia Civil, a DGEC. Na Polícia Civil só tem na temporada. Então, você consegue suprir a ausência desse profissional com o pagamento de área extra, que eu também não concordo com isso, que o policial ele tem que ganhar bem, para que no dia de folga dele ele possa curtir a sua família e descansar, para que no próximo dia ele esteja apto a trabalhar. Mas, enfim, eu acho que o mais importante que nós temos que questionar é como é que nós vamos fazer para que esses números caiam. Isso é problema só da segurança pública? Claro que não. Hoje nós temos o que eu diria um problema nesse sentido, que nós temos uma audiência de custódia. Se nós formos fazer o levantamento, 50% dos casos de flagrantes, as pessoas são colocadas em liberdade no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, para exemplificar, nós tivemos um caso, vários casos, mas eu vou exemplificar com um. Nós tivemos um caso de uma pessoa, foi autuado em flagrante pelo crime de furto de hidrômetro. Foi autuado durante a madrugada, no mesmo dia ele foi passado pela audiência de custódia, ele foi para a rua. Um mês e pouco depois, a Polícia Civil localizou esse autor e ele confessou, após a sua saída, mais 20 furtos de hidrômetros. Ou seja, se esse indivíduo tivesse sido mantido preso e respondesse o processo dele, com certeza os outros 20 crimes não aconteceriam, nós teríamos diminuído aí. Vocês viram, passou na grande mídia, um policial de Minas Gerais que foi fazer uma abordagem e um preso que deveria ter retornado para a cadeia da saidinha temporária deu um tiro no policial e matou o policial. Então, o problema não é só de segurança pública, não é só de investimento em segurança pública, mas principalmente na questão legislativa. Então, o que nós podemos fazer com relação a isso? Claro, a importância de vossos requerimentos, presidente, mas principalmente quem pode mudar essa legislação são os deputados federais e os senadores, com relação a isso, porque senão, senhores, nós vamos estar aí, minimamente, conseguindo equalizar os números de um ano para o outro. Eu acho que não é isso que nós queremos desenvolver como sociedade, só que para você desenvolver como sociedade, nós temos que ser um pouco mais rigorosos com aquele que enfrenta a legislação, que acaba aí fazendo a sociedade uma vítima dos seus crimes. Então, mas parabéns pelo seu requerimento, é muito importante nós termos números, mas além de termos números, é saber o que nós vamos fazer com relação a esses números. Então, parabéns, eu vou, além de aprovar, vou subscrever também, que é importante estar sempre informado com relação a isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Requerimento ainda em discussão, mas nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco o requerimento em votação. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos eletronicamente. Requerimento aprovado por 9 votos. Requerimento número 6 de 2024. Solicita ao prefeito Thiago Rodrigues Cervantes informações acerca da possibilidade da criação de uma lei municipal para a permissão de uso dos quiosques construídos na Praça Ebrahim Rana Barquini, no bairro Gaivota. Autoria, vereador... Vice-presidente que assuma a presidência quando estiver fazendo uso da palavra. Senhor presidente, novos vereadores, público presente, mais uma vez boa noite a todos. Requerimento também bem simples, mas extremamente importante, que vem de encontro ao que o nosso requerimento anterior fala, inclusive sobre a prevenção. Como bem disse o Silvio, foi muito feliz na sua colocação, nós temos que achar possibilidades de sempre melhorar a questão de segurança pública, dentre elas os postos. A gente fala quanto a gente tem as unidades, não só das praças, exclusiva do Gaivota, mas várias outras praças que tem aqueles boxes que infelizmente as pessoas não estão sendo utilizadas e, consequentemente, pessoas em situação de rua têm feito como moradia, outros tantos têm invadido e tantos outros também têm feito pequenos furtos durante a noite. Então, quero colocar aqui, solicitando as informações da possibilidade, de fazer uma lei autorizando que esses pontos possam ser
de uma certa forma, com permissão de uso para comércios e até mesmo comércios alimentícios. Então, a gente tem a obrigação, sim, enquanto legislativo. Acho que nós tivemos presentes, inclusive, com o vereador Rutinaldo e outros vereadores também, com o secretário aqui na Câmara Municipal, apresentando todo um programa, só que ficou na conversa. Então, a gente tem que, de fato, organizar, de fato, fazer essa lei valer, e que a gente possa não só destinar aqueles blocos aos permissionários que utilizem de fato e dão, né, oportunidade para as pessoas que necessitam e têm oportunidade de trazer benefícios para aquela praça, não só ela, volto a repetir, mas todas as demais praças da nossa cidade, que podemos aí otimizar esses blocos, esses espaços públicos, com a permissão de uso para pessoas que possam comercializar não só no artesanato, como é autorizado hoje, mas também, quem sabe, através aí de uma legislação específica, trazendo uma praça de alimentação e assim trazendo vida, consequentemente, organizando de uma forma mais sadia todos os espaços de lazer que nós temos na nossa cidade. Sem mais, agradeço mais uma vez a todos pelo apoio e peço a aprovação desse requerimento. Requerimento ainda em discussão, mas nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco o requerimento em votação. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos eletronicamente. Requerimento aprovado por 9 votos. Requerimento número 7, 2024. Solicita ao Executivo e à Sabesp que tomem as devidas providências para solucionar o problema de vazamento de esgoto na Avenida Beira-Mar, número 6.973, no Jardim Jequitibá, e na Rua David Longo, número 20, no Jardim Iberá, conforme especifica. Autoria, vereador Silvinho, investigador. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra? Com a palavra, vereador Silvinho, investigador. Presidente, mesa, colegas, público presente. Mais uma vez, nós vamos aqui falar da Sabesp e as necessidades de interferência urgente com relação ao vazamento de esgoto. Hoje já tivemos um requerimento aqui com relação à qualidade da água pelo nosso vereador Wilson RH e vamos falar de vazamento de rede de esgoto. Em que pese nós tenhamos parceiros dentro da Sabesp, isso eu posso falar aqui todas as vezes que eu entro em contato, pelo menos eu posso falar da minha parte, toda vez que eu entro em contato, eles são muito prestativos na resposta. Só que não dá para toda vez você ter um problema desse de vazamento de esgoto, você ficar ligando. Então, o que precisa ali a Sabesp, ela tomar esse problema para si resolver de forma definitiva. Nós temos vazamentos aqui, lá no Campos Elíseos, nós temos vazamento no Jardim Iberá, e hoje eu recebi uma filmagem lá no Jardim Jamaica, na hora da praia, são todos ali na hora da praia, desse vazamento. Quando está chovendo muito, fala, olha, está chovendo porque a água acaba infiltrando, então acaba vazando. Hoje não estava chovendo. A exemplo também, esses dias passei no Jardim Iberá, não estava chovendo, estava um sol de lascar, e o vazamento estava acontecendo. Entrei em contato e falei, deu problema na bomba. Então, quando que a Sabesp vai regularizar isso? Então, por isso que eu questiono. Inclusive, a Prefeitura, na questão da fiscalização. O secretário do Meio Ambiente, Cezinha, gentilmente, quando ele viu na pauta que eu estava apresentando esse requerimento, ele entrou em contato, falou, olha, nós já multamos a Sabesp, em decorrência da multa que aplicamos, a Sabesp está buscando já solução lá para a região do Gaivota, e eu espero que sirva também de exemplo, né, essa multa, para que outros locais, a exemplo, esses dois que estou falando, dos três, Jamaica, o Jardim Iberá e lá o Campos Elíseos, consiga também ser sanado, porque não dá para a pessoa conviver toda vez com vazamento de esgoto, isso, além de ficar um lugar insalubre, um lugar com um mau cheiro muito grande, é a questão da saúde pública. Essa água, ele acaba indo para a praia e ali contaminando a água do mar. Então, eu acho que a Sabesp precisa resolver isso de forma urgente. Não dá mais para toda vez que isso acontece, nós temos que entrar em contato com o pessoal da Sabesp
para de forma paliativa ir lá e resolver o problema de forma momentânea. Sabesp tem que se responsabilizar por isso. Por isso que eu peço para a Prefeitura agir de forma mais enérgica para que essa solução venha mais rapidamente. Então, por isso que eu fiz esse requerimento, peço a aprovação dos senhores e que nós tenhamos aí uma resposta positiva com relação à Sabesp no que diz respeito a investimentos e a população não passe mais por isso com relação a esse vazamento, consequentemente, à saúde pública. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Requerimento ainda em discussão. Com a palavra, vereador Rutinaldo Bastos. Senhor presidente, senhores vereadores e público que nos acompanha. Bom, primeiro de tudo, eu gostaria de cumprimentar meu querido amigo e colega Silvinho Investigador por esse importantíssimo requerimento, mesmo porque na semana passada nós tivemos aí um vídeo que veio à internet gravado por Sua Excelência o Secretário do Meio Ambiente, o Cezinha, em que ele explicava algumas medidas que tinham sido tomadas relativamente a esse problema da Sabesp, que não é de agora. Então, por que eu pedi a palavra? Primeiro, de fato que nós estamos falando disso desde o início da legislatura, porque nós sabemos que os investimentos da Sabesp que foram feitos, ou o projeto que foi desenvolvido para a Orla da Praia, já houve a admissão de que ele continha, como visivelmente se vê, problemas estruturais severos, tendo em vista o volume de esgoto que a gente vê, não só, como foi mencionado aqui no Jardim Iberá, no Jamaica, mas em outros pontos também da cidade. E eu entendo que já passou da hora de se tomar uma solução, a Sabesp adotar uma solução de fato para um problema gravíssimo como esse, porque a gente tem não só cobrado, mas a Sabesp tem prometido e nós queremos ver efetivado, esse é o ponto. Porque as promessas nós já recebemos aqui, fizemos reunião, inclusive eu me lembro quando, no início da legislatura, nós tivemos ainda durante a pandemia uma audiência com a direção da Sabesp para tratar disso, e na oportunidade já nós destacávamos essa urgência, não é? E concretamente o que se fez? Também nós temos, paralelamente a isso, problemas que se relacionam ao fato da Sabesp iniciar a obra e também não terminar, que está relacionado também em alguns pontos aí que nós temos de vazamento de esgoto. Então, como é que fica a situação? Então, eu acho, sinceramente, que as medidas que estão sendo tomadas relativamente à multa da Sabesp são mais do que devidas. Entendo também que por si só não bastam, porque é necessário que essa multa seja cobrada, porque se não houver uma sanção administrativa e essa sanção administrativa não se reverter, de fato, em uma sanção efetiva, que é o pagamento da multa, não adianta nada, porque eles vão empurrando. Mas também é importante destacar que quando você aplica uma multa, além dos recursos administrativos que você tem para que a multa possa se consolidar, não raras vezes a Sabesp ingressa com medida judicial tentando reverter a situação dessas multas. Então, não é uma questão, porque embora a gente tenha clareza sobre a necessidade dessas providências administrativas, fato é que a Sabesp utiliza muito frequentemente expedientes judiciais com a finalidade de protelar o mais que pode o pagamento de multas que não só, evidentemente, são daqui da nossa cidade, mesmo porque esse fazer ou essa ausência de fazer competente por parte da Sabesp não é alguma coisa de Itanhaém, mas acontece em muitos municípios, e aqui vou falar da nossa região, não é alguma coisa isolada, mas nós estamos firmemente cobrando e eu acho que temos que continuar nessa perspectiva. Então, eu quero dizer aqui que vou subscrever esse requerimento importantíssimo, vamos acompanhar isso, e seria também conveniente, viu, meu querido amigo e líder do governo, a gente levantar lá a situação de a quantas andam os eventuais processos administrativos de imposição de multa, para que a gente tenha uma ideia concreta da perspectiva da Sabesp ser efetivamente sancionada, que esse é o ponto, né? Então, dito isto, eu quero agradecer imensamente e reitero aí não só o meu voto favorável, obviamente, mas a minha subscrição. Parabéns, querido. Obrigado, presidente, obrigado a todos. Obrigado, vereador. Requerimento ainda em discussão. Pela liderança do partido? Pela liderança do partido Solidariedade, vereador Silvinho Investigador.
Presidente, vim aqui primeiro para agradecer as palavras do vereador Rutinaldo e deixar uma coisa muito clara. Quando eu falo com relação ao Sabesp, eu não estou falando dos profissionais que atuam aqui na área. Pelo contrário, eles são muito prestativos, você liga, entra em contato, eles fazem o que podem para estar sanando aquele problema. Então, só que nós temos que atingir esfera superior. Nós temos que mostrar para quem organiza lá a Sabesp, para quem está um pouco mais acima, de que Itanhaém merece respeito e Itanhaém merece ser atendida de forma digna. Então, assim, nós não podemos deixar que essas pessoas aqui, os profissionais da Sabesp, fiquem sempre naquela situação do tal cobertor curto. Puxa de um lado, descobre o outro. É isso que nós temos que dar condições para ele. Então, parabenizar a equipe que hoje faz de tudo aí para manter a cidade, só que nós temos que ficar de pé. Com relação também à prefeitura, eu entendo toda essa questão da Sabesp ter um poder muito grande na questão jurídica, mas a prefeitura ela precisa sim continuar fiscalizando e continuar autuando, né, a Sabesp para que aí sim, os caciques consigam aí dar um pouco mais de atenção para a região e evitar. Nós estamos falando hoje, acredito que Itanhaém não está com 50%, ou pouco mais de 50% hoje com a rede de esgoto. Imagina quando nós tivermos com ela praticamente 100%, e esses problemas não podem persistir, porque esses problemas estão em decorrência justamente da rede de esgoto. Então, hoje, o local que não tem, amanhã vai passar a ter, e nós vamos ter que, vamos aumentar, então, esse problema na nossa região, se nós não sanarmos o problema hoje na raiz. Então, era mais isso que eu ia falar. Quero aproveitar agora fazer uma parte aqui, mandar um abraço para a Janaína, que eu estou vendo aqui, está assistindo a sessão. Muito obrigado pela presença, viu, Janaína? Então, é isso só. Obrigado pelas palavras. E eu peço mais uma vez a aprovação dos senhores. Requerimento ainda em discussão. Com a palavra, o vereador Lucas Abasi. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, público que nos acompanha pela internet, parabéns pelo seu requerimento, Silvio. A Sabesp realmente não está respeitando a nossa cidade. Eu não consigo entender, vereador Rutinaldo. A Sabesp faz uma obra, faz a obra lá, destrói toda a calçada, destrói toda a via e depois não tem nenhum órgão do município que fiscalize isso, que tenha competência de multar a Sabesp, porque eles destroem tudo. Algum setor da prefeitura, não o vereador. O vereador ele pode cobrar sim, dona Conceição. Pode sim, a gente pode cobrar, mas o secretário de obras ele tem que assinar para aprovar, entendeu? E quando o secretário de obras aprova uma obra da Sabesp sem ter terminado, a gente devia fiscalizar. É isso que eu quero estar querendo dizer. Tá bom, meus colegas? Então vamos ficar em cima de tudo isso aí, para que não seja aprovada nenhuma obra da Sabesp sem ter fiscalização e sem ela ter terminado realmente, não ter ficado toda esburacada. Era isso. Obrigado, vereador. Requerimento ainda em discussão. Com a palavra, vereador Rutinaldo Bastos, pela liderança do Podemos. Senhor presidente, senhores vereadores e público que nos acompanha. Eu só pedi a palavra para complementar, porque o vereador Silvinho, inteligentemente, fez uma ressalva quanto à questão das pessoas, dos profissionais que atuam aqui na Sabesp, não é? A nossa questão, ela realmente vai além de algo regional, porque nós sabemos que existe, sim, uma gestão. Nós estamos aí numa discussão no governo do Estado sobre a privatização da Sabesp, e eu posso dizer aos senhores que se a Sabesp for privatizada nesse modelo que está sendo proposto pelo governo do Estado, certamente nós teremos muito mais dificuldade na parte de expansão da rede naquelas localidades em que ela não é economicamente interessante. Porque, como nós sabemos, a iniciativa privada tem interesse econômico. Então, essa questão que a Sabesp faz de fazer investimento em locais onde esse retorno não é imediato, eu acredito que vai ficar bastante prejudicada. Então, e quero também chamar a atenção
porque a Sabesp também tem um papel de fiscalizar as empresas que eles contratam em terceirização, porque não é de agora que a gente ouve que a empresa X faliu e a obra fica lá parada há tempos, aí como foi mencionado aqui pelo Habib, é verdade, fica parada lá, quebra tudo e a gente fica numa situação muito difícil. Então eu acho que de fato, repetindo aqui, temos que manter uma cobrança permanente, né, e temos que chamar a atenção sobre a responsabilidade da direção da Sabesp nos seus aí elevados na sua direção, especificamente, porque de fato não se trata de uma questão meramente regional. Muito obrigado, presidente. Obrigado a todos. Obrigado, vereador. Requerimento ainda em discussão. Palavra. Com a palavra, vereador Fábio Bibão. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Silvio, eu não sei se dá para colocar aí uma pergunta no seu requerimento, devido aí que você falou, conversou com o secretário Cezinha, do Meio Ambiente, mas essa multa que eles falam já faz um bom tempo que fala que multar a Sabesp, né? Mas até agora ninguém viu se a multa foi paga, se não foi, o que vai ser investido com essa multa ou não. Até agora não teve nada disso aí. O que o Habib falou aqui, o Lucas, é verdade, porque a Sabesp, ela vem e faz a obra, não tem fiscalização nenhuma, é zero. Fecha para a prefeitura, ficou ali aberto, fecha a prefeitura meses e meses. Eles vão lá, rasgam e depois jogam um tapa-buraco lá e fica por isso mesmo, entendeu? Não tem fiscalização. Quem tem que cobrar é o secretário de obras, a prefeitura. Entendeu? Porque a Sabesp vai lá, passa, rasga. O mínimo que a prefeitura tinha que cobrar é deles recapear tudo de novo, refazer o recapeamento da via. Senão prejudica quem? Prejudica os moradores, prejudica todo mundo. A passagem de nossos pedestres, em frente à prefeitura, em frente ao café, ficou ali um buraco, mais de meses e meses ali, chove e refaz, chove e refaz. Então, a empreiteira da Sabesp que faz o serviço, mas tem que cobrar a Sabesp, como você falou. Os meninos da Sabesp são gente boa, são parceiros, são, mas está faltando fiscalização, além da prefeitura e da Sabesp também. Qual que seria a proposta com relação à pergunta? A proposta seria colocar no seu requerimento se essa multa foi paga, o valor da multa, então, se vai ser paga. Quantas autuações o município já fez em relação à Sabesp? A multa que eles falam que foi feita é lá no Cibratel. Só que você postou um aqui, lá no final do Suarão já. Isso. E tem vários São ainda, vários locais. pontos que continuam jogando esgoto, né? Então, mas na outra vez que teve aqui, a multa foi mais de 1 milhão. Não foi 1 milhão e pouco, Rutinaldo? Então, para uma parte. Então, a gente precisa saber se essa multa vai ser paga, quem fiscaliza isso, se é só o Cezinha mesmo que está fiscalizando isso. Uma parte, então, vereador. Então, nós podemos fazer o seguinte, se for essa. Quantas autuações a prefeitura já fez na Sabesp com relação ao vazamento de esgoto? E dessas autuações, o valor e quanto já foi arrecadado, efetivamente pago? Seria isso? Seria isso. Então tá. Só isso, presidente. Obrigado, vereador. Requerimento ainda em discussão. Volta só primeiro, então. E depois vai fazer. Coloca a votação, depois ele altera. É isso? Para não atrasar, Silvio. Você vai fazer primeiro, a gente vota e depois você altera lá. Só coloca a questão. Presidente, então, para ficar claro, quantas autuações a prefeitura já fez na Sabesp em relação ao vazamento de esgoto? Qual o valor dessas multas e quanto já se foi arrecadado em relação a essas multas? Esses 3 questionamentos. Se há alguma medida judicial por parte da Sabesp para não pagar, recurso, etc. O Rutinaldo colocou isso poderia muito até bem. isso poderia vir como resposta deles, né? Não foi pago em decorrência do... Né? São 3 perguntas. Não. Quantas autuações a prefeitura já fez? No requerimento são 4. Isso. Mais 3. Quantas autuações a prefeitura já fez em relação ao vazamento de esgoto? Qual o valor dessas autuações e quanto efetivamente, qual o valor efetivamente foi pago à prefeitura? E se não foi pago, o porquê? E se não foi pago, o porquê? Até aí vai justificar. Requerimento ainda em discussão.
Mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Peço em votação com alteração, com acréscimo da quinta pergunta, sobre a questão dos repasses, consequentemente, se foram pagas, como o vereador Silva explicou. Do mais, coloco em votação, os vereadores registrem seus votos eletronicamente. Requerimento aprovado por 9 votos. Requerimento número 8 de 2024. Solicita ao Poder Executivo informações sobre a possibilidade de utilização do Teatro Eva Vilma para apresentações artísticas. Autoria, vereador Rutinaldo Bastos. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra, vereador Rutinaldo Bastos. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha. Presidente, esse requerimento aqui ele é bem objetivo, mas eu vou dar conta do porquê que eu deduzi esse requerimento. A gente recorrentemente vai ao teatro, e o teatro aqui, que é o centro de formação, assim, de capacitação do professorado aqui do nosso município, né? Também se presta a isso, mas o meu entendimento, ou pelo menos a minha percepção, é que ele teria a possibilidade de ser utilizado de uma maneira mais ampla, inclusive, né, destacadamente, para apresentações teatrais, como acontece, ou como a gente vê, por exemplo, no Teatro de Mongaguá, no Raul Cortez. Então, o que eu penso? Claro que se para liberar, para exploração econômica daquele espaço, é necessário que haja uma regulamentação. E por que isso é importante, essa exploração? Não só porque a partir disso nós teríamos um espaço de cultura e acesso a apresentações artísticas de qualidade, porque eu quero destacar aqui que todas as vezes que a gente tem apresentação artística ali, há um grande público. No final do ano nós tivemos lá uma apresentação da banda marcial, não havia espaço naquele teatro, muita gente queria ser, Bibão também estava lá, não é? A Dani também estava lá, nós estávamos lá, não havia local, as pessoas queriam participar e não tinha mais como sentar, não é? Tamanho interesse das pessoas pelaquela atividade de cultura. Então eu pergunto aqui, se existe a possibilidade dessa utilização, e em existindo, como que seria o procedimento necessário, porque eu acredito que talvez por decreto, Sua Excelência, o nosso prefeito, tenha condição de regular essa questão. É aqui uma avaliação superficial e preliminar, mas acho que poderia ser feito dessa forma, porque aí, as apresentações que fossem acontecer, ela teria uma bilheteria, e claro, aquilo que se obtivesse eventualmente, não é, para o erário municipal, poderia ser empregado na própria manutenção do teatro, porque a manutenção do teatro é cara. Então, por que não retirar do teatro a sua manutenção e, ao mesmo tempo, repito, criar mais um espaço importante aqui na nossa cidade de apresentações culturais, de manifestações de cultura de uma forma geral. Então, nesse sentido, meus amigos, eu gostaria de pedir o apoio de todos vocês para que, então, o prefeito pudesse avaliar o que eu proponho aqui, e se entender que é o caso, não é, realmente colocar o teatro lá à disposição de espetáculos, né, que venham de diferentes locais se apresentar aqui na nossa cidade, para que a gente tenha acesso a tudo isso. Então, eu agradeço imensamente, muito obrigado, presidente, muito obrigado a todos. Requerimento ainda em discussão. Mas não vereador querendo fazer uso da palavra, coloco o requerimento em votação. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos eletronicamente.
Requerimento aprovado por 8 votos. 5 minutos. Sei lá, 5 minutos. Requerimento número 9 de 2024. Solicita ao Executivo, na pessoa do excelentíssimo prefeito, senhor Tiago Rodrigues Cervantes, que sejam prestadas informações acerca das unidades de ensino no município de Itanhaém. Autoria, vereador Henrique Garzon. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra, vereador Henrique Garzon. Fale, tem aí. Boa noite a todos, mais uma vez, público presente da internet, senhores vereadores, senhor presidente. Bom, esse requerimento, né, já que estamos voltando agora e as aulas estão na iminência de começar, a gente quer entender de verdade como que está o estado das escolas, desde manutenção, de zeladoria, até os telhados, os prédios prejudicados pela ventania lá de outubro, né, que causou bastante transtorno na nossa cidade. Então, a gente quer entender se durante as férias a prefeitura se organizou para estar fazendo essa manutenção nas escolas, ou se vai ser preciso, vai esperar agora o retorno das aulas para daí mandar um comunicado para os pais dizendo: olha, seus filhos vão ficar sem aula agora porque a gente vai arrumar a escola. Mas e nas férias? Não deu para arrumar? Ah, fica todo mundo de férias? Bom, não sei, a gente vai descobrir com esse requerimento aqui. Então eu pergunto, quantas e quais escolas necessitam de reformas urgentes? Dentre as escolas atingidas pelo vendaval no ano passado, quais ainda não foram reformadas? Qual o planejamento para o início dessas obras? Favor informar individualmente por unidade de ensino. Quais escolas foram reformadas durante o recesso escolar? Quais são as unidades de ensino que darão início ao ano letivo com mato alto em seus pátios? Quem faz esse trabalho? Qual o planejamento para resolver essa situação? Existe alguma escola que não iniciará o ano letivo por falta de condições estruturais? Quais são elas e qual o planejamento para resolver? Com isso, a gente vai conseguir fazer mais um pouquinho de pressão e agora a gente vai começar a rodar escola por escola para comparar com o que a gente vai receber de resposta caso passe o nosso requerimento. Eu acredito que passe, pois todo mundo deve ter interesse em ter uma educação com mais qualidade para os alunos. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Requerimento ainda em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Coloco o requerimento em votação. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Fábio Bibão. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente pela internet, boa noite. Parabéns, Henrique, pelo requerimento. Eu estive aí mesmo a gente estando de recesso, né? A gente acaba aí andando o dia inteiro, continua andando, só não tem sessão, mas a gente continua trabalhando no dia a dia. E eu tive algumas escolas visitando, não vou falar nome, que eu vou esperar, né, voltar às aulas, né? Depois, quando voltar a resposta, a gente acaba falando aqui. Estive conversando com a secretária também, alguns assuntos de algumas escolas que estão bem feias, bem debilitadas devido ao vendaval. E minha pergunta foi a mesma, porque a gente não conseguiu mexer antes, né, nesse período de férias, né? Então, vamos esperar vir a resposta do requerimento, para depois a gente tomar algumas atitudes e falar aqui sobre as escolas que estão bem judiadas, algumas, pelo menos as 3 que eu fui, estava bem feia, uma precária, mas vamos aguardar voltar o retorno das aulas. Era só isso, presidente. Obrigado, vereador. Requerimento ainda em discussão. Mas nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco o requerimento em votação. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos eletronicamente. Requerimento aprovado por 9 votos. Pela ordem, presidente. O tempo do expediente foi encerrado. Bom, senhores, com relação ao tempo do nosso expediente, já ultrapassado, os requerimentos número
número 10, é isso? Número 10 e número 11, 2024, ficarão para a próxima sessão. Da mesma forma, aproveito a oportunidade para parabenizar todos os vereadores que estiveram mesmo durante o recesso da legislação, mas, como todos sabem, as sessões não estão acontecendo, mas todos os vereadores estavam trabalhando, se dedicando e trazendo grandes demandas aí, buscando soluções junto aos secretários. Então, enquanto presidente da Câmara, não posso deixar de fazer essa reflexão e, da mesma forma, agradecer ao público presente, que é importantíssima a participação de todos vocês, que a casa esteja sempre cheia como hoje, pois para nós é mais motivador ainda vir trabalhar com o público participando. Pode ter certeza que vocês têm sim voz e, da mesma forma, coloco à disposição não só a Câmara Municipal, mas, claro, o nosso mandato à disposição de todos vocês. Sem mais, suspendo a sessão por 10 minutos. Solicito aos senhores vereadores. Suspendo a sessão, mas tem horas agora, 19h49. Solicito aos senhores vereadores para ir na sala de reuniões. Agora tem até aqui, ó. Vai. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças eletronicamente. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da matéria aprovada em sessão secreta. Moção de aplausos número 1 de 2024. Moção de aplausos ao senhor Ronaldo Lopes de Lima pelos relevantes serviços prestados para o fomento e a difusão das artes plásticas no município. Autoria vereador Fábio Bibão. Não havendo mais matérias a serem deliberadas, convoco os senhores vereadores para a 112ª sessão ordinária da 18ª legislatura, a ser realizada no próximo dia 14 de fevereiro de 2024, às 14 horas. Declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos uma excelente semana.